doutor Carlos, boa noite. E agora? Oi, Daphne, boa noite. Eu estava te vendo, Hum, só que agora, quando eu aceitei, a tela, a sua imagem também não sumiu, entendeu? Só tô me vendo aqui. gente, que loucura. Tudo bem? Confirma com seu marido, vê se, como é que... Deixa eu ver com ele se tá ok. É engraçado que eu te vejo, aí depois, Hum, quando chega a solicitação, você soma, quando eu entro, efetivamente, você some, entendeu? desencanta, né, doutor Carlos? A gente tem que desencantar, Não né? é, Vou não te é, Daphne. falar, tá Não, mas difícil. hoje vai sair, vamos torcer. Hoje vai Oremos, sair, vai sair nem que seja sim. só no áudio. Vamos embora, vamos embora. Escolhe quando a gente está no podcast. Ai, ai, gente, comenta aí pra gente, vocês estão vendo, ouvindo Vai a dar- gente. Isso, a gente precisa desse feedback. Então, É, vocês pra gente estão saber se vendo? tá ok. Estão vendo só a mim? Estão vendo os Ah, dois? então sim, A boa Bárbara, noite, estão a vendo Bárbara aqui. Gama. Ó, a Deira do governador. Fala aqui, ó. Aqui, sim, tranquilo. Mas você vê os dois, Bárbara? Ou você só tá vendo a mim ou a Daphne? Ah, beleza. Tá vendo Eu nós só, eu dois. só, eu É, só tô me vendo aqui. Mas vamos embora que poxa há os vida. dois. Eu acabei de ter o feedback aqui. Vamos embora, Daphne. Vamos assim Vamos lá. mesmo. E já que Gente, estão vendo a gente, é isso tá tudo aí. certo. Deixa eu introduzir o assunto aqui, né? Tem esse quadro aqui, doutor Carlos. Toda quinta-feira eu tenho essa live, que é a live de quinta com conteúdo de primeira, em que eu gosto de, sempre que possível, ter algum convidado para que a gente possa conversar sobre esse tema das custas processuais aqui no Rio de Janeiro, que é um tema chato, é chato mesmo, todo mundo sabe que é chato, mas a ideia é trazer isso de um jeito leve, né, para a gente poder discutir sobre a questão e aprender de um jeito muito mais tranquilo, mais suave, mais simples, porque o impacto de ter esse conhecimento na atuação do advogado é um impacto muito importante e muito poderoso, né? Para vocês terem uma ideia, no juizado especial civil, que é o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar sobre o JEC. O advogado saber custas garante que ele não corra o risco de tomar uma deserção por não ter esse conhecimento. Isso no caso lá do recurso nominado. Mas hoje, o nosso tema, né, doutor Carlos, a gente vai falar até de outras situações. Eu acho que pode até te pegar de surpresa se você não tem esse conhecimento. Outras situações que ensejam, podem ensejar a sua intimação para recolhimento de custas e que de repente você não tem ainda essa noção, né? Mas aí, doutor Carlos, faz o seguinte, se apresenta para a gente, pessoal aqui do meu perfil, para eles te conhecerem. É isso aí. Bem, vamos lá. Agora começando, efetivamente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui nessa live de quinta-feira. Gostaria aqui de agradecer a Daphne pelo convite, por estar dividindo essa mesa virtual contigo. Ah, Eu acho que é engrandecedor a gente levar conhecimento e principalmente qualificar a advocacia. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Guedes, sou advogado, sou coordenador dos juizados especiais cíveis da Comissão de Juizados daqui da seccional da UABRJ. Atuo também como membro consultor da Comissão Nacional de Juizados Especiais do Conselho Federal da OAB, e atuo como advogado, enfim, estou no consultório. Daphne, a gente que se acompanha, né, nas redes sociais, principalmente, a gente vê o trabalho, não só o trabalho virtual, mas o trabalho presencial que a gente vem desenvolvendo pela OAB, junto à OAB, atuando firmemente para buscar as melhorias dos juizados especiais cíveis. Falando de um modo geral, quando a gente fala em melhoria para o juizado especial civil, eu não falo melhoria só para a advocacia, né? Eu ah, falo melhoria para os dois lados, tanto para a uhum, gente, nós advogados, como para o Poder Judiciário. Afinal, ótimo. o advogado sem o Poder Judiciário não é nada, e o Poder Judiciário É, sem a advocacia também não tem muito claro. sentido. Então, a gente realmente busca essa interlocução, principalmente com o Tribunal de Justiça. Temos canais em andamento, canais muito bons para a advocacia, para buscar resultados e Uhum, melhorias. Falando um pouco sobre o trabalho da nossa comissão, nós uhum, estamos basicamente com, assim, na verdade, a gente aborda muitos temas dos juizados, questão de mentorias, qualificando a advocacia, mas eu acho que os dois temas mais sensíveis, ao meu sentir, hoje, para os juizados, essa é a questão, são os danos morais e as custas judiciais. uhum. A gente, né, tá já começando aqui o bate-papo, a gente já está aí às vias de fato de ter uma mudança de sistema. Na verdade, daqui a pouco vai sair o processo eletrônico, e o PJE, e vai Uhum. entrar o PROC. Então, mudanças virão e a gente está trabalhando principalmente com interlocução com o Tribunal de Justiça para tentar
buscar melhorias nesse sentido, principalmente para as custas. Porque as custas hoje, a gente sabe, principalmente dos juizados, dos recursos nominados, enfim, e outras que a gente vai chegar daqui a pouco lá, é a caixa de Pandora, né? Aquilo que a gente realmente hoje olha e fala, cara, como é que se recolhem as Uhum. custas? Porque realmente é complexo. Para o advogado, isso é muito complexo. Sim. Não é simples, porque existem diversas vertentes, principalmente nas custas do recurso nominado, que faz com que muitas vezes tem essa dificuldade da advocacia. A gente vai aqui no bate-papo dos conteiros, a gente vai lembrando das coisas. Certa vez, já recebi um caso, Daphne, de que o advogado foi no setor de custas, ali do oitavo andar do Tribunal de Justiça, para fazer umas custas do recurso nominado, do preparo do recurso nominado. A pessoa fez as custas, a pessoa especialista do setor de custas fez as custas, o advogado juntou, pagou, juntou no recurso, informou o pagamento, e o juiz foi julgado deserto por insuficiência do preparo. Então, realmente é um tema que é muito complexo. Muito. Mas eu já posso continuar falando? Deixar a gente ingressar no tema? Vamos embora? Eu vou só fazer um comentário, que é o Diga lá. seguinte, eu acompanho pelas redes sociais a atuação de vocês, né, da OAB em geral, vejo muito, né, o trabalho de vocês na equipe da Comissão dos Juizados, o trabalho da doutora Ana Teresa, eu acompanho muito, eu acho assim, extremamente importante o que a OAB tem feito, no sentido de tentar, de fato, trazer, né, mais simplicidade para esse tema, mas eu queria muito demonstrar, né, de todo o conhecimento que a gente tem por estar, né, lá dentro do tribunal e ouvir, né, tudo que vem de notícia para a gente do tribunal e tudo. E, infelizmente, a questão é que mudanças desse porte são mudanças que levam muito tempo e que envolvem muitas questões, inclusive questão legislativa, né? As custas, para serem alteradas, elas precisam ser alteradas na legislação, né, que rege o tema. E, enfim, mudança de sistema também é extremamente complicado. E o que eu quero com o meu trabalho aqui no perfil, no método Help Juris, que é o meu curso online, é poder dar para o advogado essa possibilidade dele ter esse conhecimento sobre as custas processuais para utilizar isso já agora, independente do que vai acontecer no futuro, que eu espero do fundo do meu coração que isso realmente modifique, porque não tem nem muita lógica continuar do jeito que sabe, doutor Carlos? A gente vê que é uma dificuldade grande, né? E eu acho que isso tem mais que mudar mesmo. Mas enquanto isso não acontece, doutora, estou aqui, né, falando com vocês o seguinte, é muito importante saber esse tema, porque com o conhecimento de custas, é possível, ó, doutor Carlos, escuta essa, é possível você acelerar em pelo menos 12 meses uma ação sua na vara civil. Com toda certeza. Sabendo se utilizar direitinho, né? Tendo o time certo das coisas, né? Exatamente. Isso pelo menos, porque o que eu mais vejo, e eu trabalho com dezenas de processos todos os dias, e eu vejo muito isso, processos em que os erros no recolhimento, eles vão um sobre o outro, e no final um processo leva 2, 3 anos a mais por uma questão de custas processuais. Então eu vejo que os advogados estão super antenados, estão tentando cada vez mais se especializar, estudar, realmente ter conhecimento profundo sobre o direito material, sobre o direito processual, e acaba esbarrando numa questão de custas. E aí o processo que poderia já ter um andamento, não tem por uma questão de custas. E as custas estão nas suas mãos, esse conhecimento. Você ter esse conhecimento e ganhar esse tempo de processo. Então, eu acho que, assim, independentemente, gente, enquanto a OAB faz o trabalho dela, que está muito, eu acho muito legal mesmo, muito importante, faz o seu. Porque isso aí vai fazer com que você ganhe muita celeridade nas suas ações e vai trazer também, doutor Carlos, segurança na atuação com o cliente, porque quando você não sabe exatamente o valor, cada hora é uma surpresa. Isso aí realmente é um problemão, a gente vê, né? Os advogados entram em contato e falam, Daphne, pelo amor de Deus, como é que eu conto agora para o meu cliente? Faltaram 5 mil reais de custas, 10 mil reais de custas. É uma loucura. Você imagina só, né? Dando essa notícia para o cliente, fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é uma loucura. Meu Deus do céu. Não, e você comentou uma coisa, Daphne, que realmente, assim, o trabalho que a gente desenvolve na comissão, ela é um trabalho que ela é médio e longo prazo. A gente sabe que, exatamente como você falou, existem as questões legislativas.
Hoje nós temos a Lei 9.099, que não se utiliza subsidiariamente do Código de Processo Civil, ou seja, nós não podemos complementar as custas, né, em caso de insuficiência, no preparo, enfim. E aí a gente vai realmente precisar ter modificação legislativa. Tem que ter uma lei estadual, tem que ter a modificação do artigo 55 da Lei 9.099. Inclusive, esse é um pleito da nossa comissão, só para falar isso para a advocacia. Esse é um pleito da nossa comissão, principalmente junto aos FONAS, junto ao CNJ, com proposição, com acompanhamentos legislativos, nós temos acompanhamentos legislativos, para tentar modificar isso. E que altere a Lei 9.099 ou que mude o enunciado do FONAGE para que, pelo menos, a advocacia tenha essa orientação no sentido de que possa ser complementado. Exatamente nos moldes do rito comum, exatamente nos moldes como o Código de Processo Civil transita na questão de uma apelação. Quando você recolhe a menor, você tem um prazo para você fazer o complemento. Sim. E realmente a gente precisa dessa modificação, e a gente esbarra muitas vezes, Daphne, em uma resposta do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, falando que não, isso vai atrapalhar a celeridade do processo. E se a gente for parar para pensar nesse sentido de celeridade, isso aí vai impactar em 1 ou 2 andamentos processuais a mais, sabe? Pô, vai certificar que as custas foram recolhidas a menor, vai possibilitar que o advogado possa complementar, você vai imprimir a greve, faz a complementação, com base naquela certificação, efetua o pagamento, junta, acabou. Sabe? Em contrapartida, falando com relação aos problemas que nós vemos, a gente se esbarra, se a justificativa do Tribunal de Justiça é a celeridade, nós esbarramos com outros problemas de que uma sentença demora em muitos processos, que a gente vê aí na nossa experiência, 3, 4, 5 meses para a sentença ser publicada, ser proferida. A gente tem juizados em que demoram 6, 7, 8 meses para ter a primeira audiência. Então, assim, falar de celeridade, justificar com celeridade, sabe? Quando você pode permitir, inclusive você permitindo que haja complementação, isso torna a justiça mais acessível para a população. Com certeza. Né? Isso aí torna o acesso à justiça fica mais democrático. Não é foi o que eu falei, não é um andamento ou 2 andamentos a mais que vai impactar na celeridade processual. Então, realmente, essa é uma luta que nós temos, é uma bandeira que nós temos hasteada aí, sabe? E que isso realmente precisa mudar. E também não vou deixar de falar realmente dos valores das custas, que realmente estão exorbitantes hoje em dia. A gente sabe que a advocacia muitas vezes é pega de surpresa com alterações legislativas. É muito importante que a advocacia, Daphne, dando um recado, acompanhe o site do CNJ, porque lá, por exemplo, recentemente teve uma modificação, eu até cheguei a conversar com você, eu não lembro agora qual foi o campo que foi modificado agora. A gente sabe que teve a majoração de 2% para 3% da taxa judiciária, ok, isso a gente já sabe, já tem até um tempinho, mas houve uma modificação recente e que a advocacia foi pega de surpresa, depois de 2024. Então, a orientação é que a gente acompanhe o site do CNJ, porque muitas vezes essas notícias são colocadas lá. Então, a gente sabe também, é importante lembrar, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é muito importante que se tenha acesso à tabela de custas do recurso nominado, ela é com base em lei local. Lei local. Então, é muito importante que a advocacia esteja atenta à legislação local. Eu recentemente, Daphne, conversei com um conselheiro da OAB de Pernambuco e eu pedi para ele, eu falei, você pode me mostrar, por favor, como é que são as custas do recurso nominado? Sim. Você pode mostrar como é que são as custas do recurso nominado aí no TJ de Pernambuco? E aí ele me mostrou. E aí, se eu não me engano, era um valor de R$ 295. Nossa! Tá? Eram apenas 2 campos. E ele me explicou o seguinte, existe um sistema lá que, quando você dá entrada no processo, você já sai com o valor das custas. Lá no último campo, você já vai ter o valor das custas de eventual interposição de recurso nominado. Então, suponhamos que a gente dê entrada no processo em 2024, né, através do sistema processual de lá, você coloca todas as informações, valor da causa, pedidos, etc. O sistema vai gerar o valor de uma custa. Tá? O processo vai andar, vai sair a sentença. Suponhamos que a sentença saia em janeiro de 2025, ou seja, no ano seguinte. Esse sistema, automaticamente, ele já vai fazer a correção, o ajuste, a atualização do valor daquele recurso nominado. Então, é simplesmente você apertar um botão que você vai ter as custas geradas, sabe? E aí,
A maior questão que eu vejo, doutor Carlos, é o seguinte: por que é tão difícil você implementar aqui no Rio de Janeiro isso do próprio sistema fazer o cálculo? Porque, infelizmente, eles foram criando todo um sistema de normativo, né, em Muitas volta das coisas. normativas, né? Exatamente, que deixou muito complexo. E aí, até para você alimentar uma inteligência artificial com tudo que... Ó, para ter uma ideia, gente, se vocês estão começando a acompanhar a gente aqui agora, só para vocês terem uma ideia, a gente tem duas leis que são base. Isso aí para as custas em geral que eu estou falando, tá? É a Lei 3350 de 99 e o Código Tributário Estadual, que tem onde está regido lá a taxa judiciária. A taxa judiciária. Isso. Só que não são só essas duas leis. Porque em cima disso foram se criando diversos atos normativos, avisos, portarias, entendimentos exarados em processos administrativos. Se você for pegar lá os modelos de GRERD, às vezes no campo da observação, em como você faz aquele cálculo, tá lá, conforme decidido no processo administrativo, número tal, nananana. Uhum. Porque a gente vai preenchendo os campos, mas ao lado de todo campo tem uma bolinha com interrogação. E lá tem. E aí, se você clicar naquela bolinha, você vai saber o motivo do valor daquele campo. Então, toda a GRERD tem essa explicação. Realmente, a gente tem. Então, eu acho que realmente o que precisa é simplificar isso. Simplificar. Né? Isso precisa ser simplificado. Inclusive, essa semana a gente teve a visita, né, da Comissão de Celeridade da OAB aqui. Eu sou de Resende, né, interior aqui do estado do Rio. E aí eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a doutora Ana Tereza. Inclusive falamos de você, viu, doutor Carlos? Eu falei assim, que ela falou, da mentoria da OAB. Eu falei, já participei, doutor Carlos, que me convidou, me encontrou. Legal, ela, que legal e tal. E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso. E eu falando com ela, doutora, o que vocês têm que bater em cima é disso, é de simplificar toda essa miscelânea, entendeu? Porque aí vai ser possível, aí sim vai ser possível você alimentar um sistema e ter de forma simples como essa que você está contando. Porque é muito mais lógico, né? Exatamente. Rapidinho, deixa eu contar uma observação. Você falou uma coisa que a gente realmente, o advogado, precisa. Eu acho que eu concordo com você, realmente precisa simplificar as custas e principalmente entender as custas. E o trabalho, só destacando aqui o trabalho que você faz, é muito importante, porque, na verdade, quando você tem uma sentença, Daphne, você tem 10 dias úteis para fazer o recolhimento. Você tem um prazo, seu prazo de recurso. Então você precisa saber agora. Você não precisa esperar uma normativa que vai sair, um projeto de lei que vai demorar sei lá quanto tempo para tramitar em Câmara, enfim, né? Vai demorar muito. Um projeto de lei, nesse sentido, demora muito. E recentemente, Daphne, eu vou até mencionar isso, eu fiz um parecer na Comissão Federal, a qual eu faço parte, de um projeto de lei e um pedido de alteração da 9.099 e um projeto de lei do Estado do Paraná, que é geralmente nesse sentido, de possibilitar a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E eu falo para você, o meu parecer que eu fiz foi favorável. Tá? Eu apoiei esse projeto de lei. Esse projeto, é óbvio que é um trâmite também, esse meu parecer ainda vai tramitar ainda em outras esferas, enfim. Mas pelo menos na comissão de juizados do Conselho Federal eu falei que sim, eu acho que precisamos disso. E é isso. Uma lei vai demorar muito tempo e a gente precisa aprender para ontem as custas recursais. É isso aí. E aí, eu acho que aí a gente pode entrar no nosso tema, que é o seguinte: vocês precisam saber, doutores, em quais momentos, no juizado especial civil, pode ser que você tenha que recolher custas. Porque o recurso nominado já é algo que meio que o pessoal já sabe. Todo mundo sabe, né? Recurso nominado, se não for o caso de gratuidade de justiça, terei que recolher as custas e dar aquele medo mesmo da deserção, né, doutor Carlos? A gente sabe que dá, né? Infelizmente. Inclusive, gente, quem quiser aprofundar um pouco mais, no YouTube eu tenho disponível vídeo sobre esse assunto. Busca lá no YouTube do Help Juris, tá? Que eu tenho certeza que vai te auxiliar para te dar uma luz, né, sobre esse tema. Mas aí, olha que interessante. Aqui no Tribunal de Justiça do Rio, existe um inventário de custas. E aí tem uma ementa, que é a número 164A, que nela está listada ali quais são os momentos, né, os fatos geradores das custas processuais, aí no Juizado Especial Civil. E aí,
do recurso inominado, a gente tem também a condenação e mitigância de má-fé. Temos a ausência injustificada do autor a qualquer das audiências do processo. Doutor Carlos, já aconteceu alguma vez isso com você? Que eu tenho uma história dessa para contar. Não. Não? Olha, vou te falar, não, nunca faltei uma audiência, meu cliente, meu cliente nunca faltou. Aliás, desculpa, já faltou, claro que já faltou, mas eu tive realmente cuidado, eu tive cuidado de pedir para ele um documento, principalmente um documento oficial, para justificar. Mas eu vou voltar um pouquinho, Daphne. A gente realmente sabe que a gente realmente acha que juizado é gratuito, juizado a gente não vai ter problemas de pagamento de custas, exceto se precisar interpor um recurso nominado, mas tem a gratuidade de justiça, enfim, isso aí acho que todo mundo sabe. Claro. Mas desmistificando um pouco esse conceito básico, existem realmente outras possibilidades, outros fatos geradores que ensejam o pagamento das custas nos juizados especiais cíveis. E aí, como você já deu uma pincelada, a gente vai citar esses dois casos, que uma é a litigância de má-fé e o outro é a ausência justificada da audiência. Mas começando, né, na questão da ausência justificada da audiência, faltou audiência, não justificou, o juiz vai condenar em custas. E aí, qual que é a minha orientação? Eu vou colocar, vou até citar uma experiência que eu tive, que foi legal, né? Eu tinha uma audiência que era numa terça-feira, uma quarta, acho que era terça-feira. E eu fui passar o final de semana, né, na região dos lagos. E quando estava sábado à tarde, me liga a esposa de um cliente falando que ele tinha se acidentado. E eu, né, falei, cara, que triste, enfim, lamentei muito. Mas eu falei, olha, como ele precisaria estar presente na audiência, eu preciso que você me dê um documento que comprove que ele, né, estará impossibilitado de comparecer à sua audiência. E aí, Daphne, eu acho que o pulo do gato é o seguinte: a gente precisa realmente pedir um documento oficial. Sim. Não é uma declaração do próprio punho. Eu sei que muitas vezes é difícil você comprovar, mas se você tiver um pouquinho de zelo com a causa, principalmente a parte do cliente, se estiver bem instruído, eu acho que consegue sim ter um documento oficial. E aí o que eu pedi? Eu falei, me dá o BRAT, me dá um boletim, né, boletim de registro de acidente de trânsito, me dá um documento de que ele está internado. E aí essa cliente realmente me forneceu esse documento e eu protocolei, na segunda-feira eu já protocolei a petição. O que eu fiz? Balcão virtual, expliquei, olha, por que eu fiz um balcão virtual e não simplesmente peticionei e deixei para lá? Eu acho que a gente tem que pensar do outro lado também, sabe, Daphne? Eu acho que do outro lado existe uma pauta, existe uma organização, existe uma preparação para aquela audiência, né, por parte daquele cartório, daquela serventia, enfim. E eu fiz um balcão virtual. E aí, a pessoa que me atendeu falou que ia remeter o processo ao processante. Aí eu fiquei acompanhando o processo, não retirou de pauta. Eu liguei, falei com o gabinete, expliquei tudo, falei com o assessor do juiz. Ele, claro que entendeu os motivos, ele, né, cancelou a audiência, redesignou, quer dizer. E ele falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção. Ele falou, doutor, muito obrigado. Eu falei, mas por que muito obrigado? Você está me agradecendo. Ele falou que a maioria das pessoas eles justificam depois da audiência, 5 dias, 10 dias depois, e você teve o cuidado de, antes da audiência, juntar o protocolar, a petição, juntar a petição, o comprovante, me ligar, você teve um cuidado. Então, acho que existe essa reciprocidade. A gente precisa ter essa reciprocidade e esse cuidado, porque isso é o zelo da advocacia. Mas, e se esse meu cliente não me desse esse documento, né? Poxa, eu procurasse, me ignorasse, eu sumisse, simplesmente sumiu, sem justificar. Porque existem casos que, óbvio, né? Não tem, são força maior. Inclusive, a lei ela diz que em casos de força maior, não haverá cobrança, desde que, obviamente, seja justificado. Isso é a previsão da Lei 9.099. Mas e aí, beleza? Você chegou lá na audiência, o advogado compareceu direitinho, foi lá, o teu cliente não apareceu, né? E aí você continua acompanhando o processo, custas. Aí você olha, pelo menos você já esperava aquilo, você já se preparou para aquilo, né? E aí você dá essa notícia para o seu cliente. E o que é mais um prejuízo, né, desse cenário é que só poderá ingressar com a nova ação pagar com as custas. Exatamente. Entendeu? Se não pagar as custas,
Se não pagar as custas, ele não poderá entrar novamente no processo. Porque aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Uhum. nós temos um tribunal administrativo, que fica ali na Praça 15. Sim. Existe um setor de custas administrativas que é o DEGA. Aham. E nesse setor é onde tem tramitam essas custas em que não foram pagas. Sim. Então, o prejuízo que a pessoa vai ter é muito grande. Você- Então, o que que eu posso orientar? Primeiro, óbvio, não falta audiência, não falta audiência. Claro, né? Mas como a gente está aqui lidando com o público, né, de advogados, tenham cuidado de orientar, principalmente o cliente. Com certeza. Porque às vezes também a gente vai falar assim: ah, doutor, mas teve um caso em que eu não precisei para audiência. E aí? Mas na vara civil existe a possibilidade, no rito comum existe a possibilidade de representação, mas no juizado não, você tem que comparecer. Então, o cuidado vai desde quando você dá entrada na ação, informar o dia da audiência, o local da realização da audiência, enfim, orientar, olha, você precisa comparecer, meia hora de antecedência, leve sua carteira de identidade original justamente para evitar que isso aconteça. Claro. Porque a gente sabe que as custas são caras, são altas. Então, esse é um caso, esse é um fato gerador de custas nos juizados especiais cíveis. Isso. E a gente agora, né, enfim, você quer complementar alguma coisa, Davi? A gente trocando aqui ainda mais com relação a esse primeiro caso? Eu queria primeiro só dizer o seguinte, que o que você contou pra gente, né, sobre esse cuidado que você teve de entrar no balcão virtual, de telefonar, realmente, quem está ouvindo a gente, isso é o que diferencia um bom advogado, tá, de um advogado que não tem cuidado, até com os processos dele. Porque isso aí, doutor, é uma empatia, sabe? Perfeito. E a empatia, ela gera como resultado empatia também. Eu acho que isso é para as relações humanas, né? Eu acho que o advogado, o servidor também, que trata o outro com urbanidade, com atenção, tudo isso, o que você tem de retorno, o retorno é positivo, assim como a sua atitude, Claro. né? Então, eu acho isso de extrema importância para qualquer setor da nossa vida. E o dever de urbanidade, né, que a gente tem, né, cara? Eu acho que o balcão virtual ele é exatamente para esse tipo de atendimento, sabe? Infelizmente, a gente vê, doutor Carlos, muitos advogados que utilizam de forma equivocada o balcão virtual. Utilizam, assim, só para ver o andamento do processo. Eu queria saber se o meu processo já foi para a conclusão. Eu queria saber se já aconteceu coisa que poderia ser consultada no sistema, né? O balcão virtual, qual que é a função dele? É exatamente você chamar a atenção do cartório de uma situação que é urgente, de uma situação que precisa de ser olhada antes do seu processo de chegar à vez dele na fila. Claro. É para isso que serve o balcão virtual. Até teve uma situação muito interessante da aluna minha essa semana, que foi o seguinte, ela fez até, foi a primeira grade dela, ela está iniciando na advocacia, foi muito legal, aí foi a primeira grade inicial dela, numa vara civil e tudo mais, a gente fez juntas, né, todo o cálculo, deu tudo certinho, não sei o quê, mas ela pediu uma citação eletrônica, porque era contra a empresa de energia elétrica, e recolheu o valor da citação eletrônica. Uhum. A pessoa que fez a conferência não percebeu isso e já foi cobrando dela um postal. Aí, eu até orientei, falei assim, doutora, minha aluna, né? Falei, doutora, faz o seguinte, faz um balcão virtual e diz que você pediu foi só uma citação eletrônica, apesar dela ter feito lá justificativa bonitinho na petição dela e tal, mas ela fez e na mesma hora corrigiram, gente. Então é isso, entendeu? O balcão virtual é para isso. E é muito importante que vocês tenham uma atitude assim como o doutor Carlos fez, entendeu? Isso faz muita diferença mesmo para você ter... Isso dá ótimos resultados, com certeza, porque toda a equipe tem uma sensação com relação àquele profissional de que aquele profissional se preocupa também com o seu trabalho, né? Então, assim, primeiro, parabéns, doutor. Né? Em nome da serventia da instituição. E assim, e com relação a essa questão da ausência em audiência, só aconteceu uma história há pouco tempo. O pessoal do JEC me ligou e assim, Daphne, o que a gente pode fazer? Será que a gente pode ajudar? Tem um senhor aqui desesperado, tadinho, que ele faltou na audiência, ele não sabia, ele estava sem advogado, que é uma das questões complicadas do JEC também, né? Eu acho isso extremamente complicado, a pessoa poder entrar desassistida, mas enfim, é a lei, né? Também, só rapidinho, também existe um projeto de lei que a gente fez julgamento de projeto de lei na Comissão Federal
para que isso acabe. Enfim, mas É porque demora. é muito complicado mesmo. Aí veja bem, Muito, muito. Mas diga, vai. ele estava desassistido, né? Estava sozinho no JEC, não compareceu à audiência, foi condenado nas custas, né? Porque, enfim, ele não tinha pedido gratuidade de justiça nem nada, e também eu acho que não era a situação. Só que ele ficou com aquela conta e ele precisava entrar de novo com a ação, porque a situação dele era uma situação urgente, que ele precisava que fosse resolvida. E aí, quando ele chegou lá, né, no balcão do juizado, que o pessoal deu essa notícia para ele, que não tinha como, que ele precisava primeiro quitar as custas a que ele foi condenado, para depois entrar com uma nova ação, tadinho, ele ficou desesperado. Ai, mas será que não tem jeito? O que eu posso fazer? E não sei o quê. Aí me ligaram, falei, gente, é isso mesmo. No Infelizmente, máximo um não. parcelamento. E aí você vê que é uma situação super complexa, né? Ele, no caso, estava desassistido e viu o peso que teve ele não ter o apoio de um advogado, né? Eu Mas o concordo. advogado também precisa ter esse conhecimento para não colocar também o cliente nessa furada. É bem importante saber disso, né, doutor? E ter todo esse Com cuidado. Você certeza. explicou, se vai faltar, trazer toda a Justifica. documentação, né? Afinal de contas, Daphne, quando você. Uma procuração é uma coisa muito séria, né? Então você está Muito. ali representando, né, como procurador de uma pessoa que tem um problema. A gente sabe que advogado não tem obrigação de fim, não tem obrigação de meio, é empreender com seus meios técnicos do Claro. bom direito, para que consiga atingir o resultado, Uhum. enfim, tem tudo isso. Mas é preciso ter muito cuidado, né, quando você assina uma procuração, quando alguém assina uma procuração, e você lida com o problema do outro. Claro. Do outro lado existe uma dor, né? Existe alguém que sofreu um problema, alguém que teve uma negativação indevida, Com certeza. alguém que teve um atraso de voo e perdeu um compromisso, alguém que teve uma suspensão de serviço de energia elétrica cara, e perdeu todos os alimentos, enfim, existem muitos problemas. Claro. E uma crítica minha, que com certeza, né, você acabou de falar, essa possibilidade de até 20 salários mínimos entrar ingressar para o processo sem advogado. Porque, veja só, muitas vezes, Daphne, isso aí pode causar uma improcedência. Sim, E a com certeza. improcedência vai provocar a coisa julgada material. Uhum. Entendeu? Você vai fazer coisa julgada. Você não vai poder entrar com o processo de novo. Sim, Não é com certeza. extinguindo por uma causa de perícia, enfim. Uhum. Não é extinguindo por uma das Claro. causas, né, da artigo 51, sem resolução do mérito. Enfim, é, você perde o direito. Você entrar sem advogado, sabe? Você, vou pegar aqui, vou juntar tudo que eu tenho aqui, vou entrar com processo, vou ali no primeiro atendimento, enfim. É, é difícil, É. sabe? Então, essa é uma crítica que eu faço à Lei 9.099, que tem que ter a presença do advogado Uhum. para todos os casos, Sim. sabe? E, além disso, falando um pouco da questão rapidamente do interesse de agir, a gente vê, eu até estava pensando nisso, né, Daphne, um pouco antes da gente fazer a nossa live. Será que num eventual, a gente sabe que hoje o gargalo do Poder Judiciário ele tá bem apertado, né? Tá. Não são todos os casos que os juízes estão julgando, às vezes eles vêm a necessidade de você esgotar a seara administrativa. Uhum. Será que, pensando aqui contigo, e já passando meio que também para o tema seguinte, Uhum. né? Será que um dia, não vou nem falar isso, mas será que um dia o juiz pode extinguir o processo por ausência de esgotamento das vias administrativas e pode entender que isso é uma litigância de má-fé? Será que, você está entendendo? Uhum. Será que um dia isso pode acontecer, cara? Não É, sei, sabe? Porque também não sei. é algo que a gente tem que se preocupar. Uhum. Porque o outro caso que a gente tem de condenação de custas no juizado é a litigância de má-fé. Sim. E o que é você litigar de má-fé? É você usar de meios ardis para manipular o processo. Uhum. É você interpor recurso que não é cabível. É você falsificar um documento. É você instruir uma testemunha para produzir uma prova é, inverídica. Enfim, e isso não pode acontecer. De jeito Em nenhum. todos os meus processos, Daphne, eu atuo com lealdade. Uhum. Lealdade profissional. Do outro lado, o meu ex-adverso, ele não é meu inimigo. Com Ele não certeza. é meu Uhum. inimigo. Ele é uma pessoa que eu posso que eu posso encontrar, sentar no bar, a gente bater um papo. Claro. Eu tenho casa assim, né? Uhum.
Eu tenho casos de advogados que eu conheço que foram meu ex-adverso, processos que eu ganhei, enfim. E aí eu tô conversando com a pessoa, porque não existe inimigo. Então você não pode, é muito ruim, né? Você fazer uma manipulação de uma prova, cara. Isso aí É muito complicado. não é uma coisa, não é uma atitude boa. Teve uma É, situação que eu vi muita, muita- na vara muitas civil. vezes, mu- muitas vezes, Daphne, Hum. recentemente eu tive uma cliente que ela chegou para mim, eu já tinha entrado com um processo para ela contra uma empresa de maquininha de cartão. Uhum. E beleza, entrei, ganhei o processo acabou, te recebeu. E aí ela veio de novo com o mesmo processo para mim. Hum. E aí eu analisei as provas, né? Eu fiz a análise das provas e eu percebi uma Eu- uma vontade de ganhar dinheiro com o poder, né, com Uhum. aquele processo. Quero ganhar dinheiro, tô dura, sei o quê. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não vou entrar com esse processo para você. Não, mas é porque minhas provas é. Eu vi que as provas, o que a pessoa fazia? Ah, Usava o mesmo cartão, usava o cartão na maquininha dela. E ela provocava um erro sistêmico na máquina que aquilo era prova de que ela não tinha conseguido usar aquela máquina. entendi. E aí ela entra no processo para mim, eu falo, não vou entrar com processo, porque sou eu que estou assinando aquela ação. É, eu não vou colocar isso. E a pessoa ficou bem chateada Imagina. comigo, cara, isso aí poderia ensejar uma condenação em Um litigância de má desvio fé. de fé, lógico. Quer ver uma Entendeu? situação que aconteceu E, essa e, semana? deixa Foi eu o só falar, seguinte, desculpa, por outro lado, se você entra num processo desse, do outro lado tem uma instituição financeira que tem capacidade, tem um jurídico que meios tecnológicos de comprovar que aquilo é errado, entendeu? Então tem que ter muita cautela. Mas fale lá, diga lá seu não, caso. eu ia contar de uma situação que aconteceu muito parecida com isso, que eu vi essa semana na vara civil até. A pessoa entrou com uma ação pedindo religação de luz em tutela de urgência. Você vê, isso é uma urgência mesmo, né? Tratada como uma super urgência. Só que aí a questão era a seguinte: a pessoa já estava sem luz naquele determinado endereço há mais de 14 dias e deixou para entrar com o pedido liminar às 17h51 Para o da plantão. véspera do feriado, tá? Né, que foi para tentar ser Ah, analisado às pressas. E os comprovantes da conta de energia elétrica, o que a pessoa fez? Ela escaneou a conta e botava o comprovante de pagamento em cima dos dados. Então não tinha como ver uhum, que data que tinha vencido aquela conta, só dava para ver que ela pagou. Em algum momento ela pagou, mas não dava para ver quando. Mas em uma das contas deixou passar o aviso de corte. Tinha lá o aviso de uhum. corte. Então, essa é Olha, uma situação que o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. É é, exatamente o que você tem que fez. avaliar, né? Tem que Ele tem que avaliar, né? avaliar, porque senão a chance de ter uma litigância de má-fé num caso desse também é grande. Porque, poxa, a pessoa não Uhum. sabe que ela estava devendo, que ela teve aviso de corte, entendeu? E aí ela vem falando, narrando, né? Trazendo a narrativa de que, não, olha só, tá tudo ok, eu não devo nada e cortaram minha luz. Só que não é bem assim, né? Chama de Pelo de visto, corte, acho né? que o negócio era o buraco era mais embaixo. Tem que ter muito cuidado, porque isso aí pode ser já custas. Tudo bem que é varacível, né? Porque também tem litigância de má fé na Tem, também varacível. tem, vai gerar É, muito, e entendeu? você sabe o que a gente está falando de litigância de má fé? Falando sobre possibilidade de litigância de má fé, condenação nos juizados. Mas certa vez, Daphne, eu entrei com uma ação que o processo foi extinto, a parte contrária é, colocou a preliminar de necessidade de perícia, Uhum, enfim, processo foi extinto, o juiz entendeu que era precisava de perícia. Beleza. Entrei com o processo de novo. E uhum, aí, na contestação, o mesmo jurídico daquela empresa, você sabe o que ele fez? Ele uhum. não colocou a preliminar de necessidade de perícia. Por que não colocou? Quem pede, paga. Sim. E aí, o que eu fiz? Olha o pulo do gato. Eu peguei e falei, ué, mas ele fez a contestação no processo do juizado, E pediu. falando, pediu a perícia. Por que ele agora não está colocando a mesma, não está suscitando a mesma perícia na contestação? Sim. E aí, o que eu fiz? Excelência. Baixei o processo todo do juizado, Uhum. mostrei a contestação deles, falando, ó, ele está pedindo pediu a perícia, o processo foi extinto, porque ele achou que tinha perícia, agora na vara civil ele não está pedindo a Pediu perícia. perícia. Litigância de má fé. Entendeu?
Perfeito. É isso mesmo. Litigância de má-fé. E o juiz deu, tá? Condenou litigância de má-fé. Meu cliente ficou feliz na vida. Mas enfim, é, porque a litigância de má-fé reveste em favor do autor. Quer dizer, enfim, Claro. da parte lesada, quero dizer, né? Que não só, nesse caso, do meu cliente, autor da ação. Então, a gente tem que ter esse conhecimento da lei. Tem. A gente tem que entender isso, Daphne. Como é que você aprende isso? Experiência. Uhum. Você aprende isso com o tempo. Você aprende isso sabendo onde cabe, onde não cabe Claro, a litigância de má-fé. claro. Entendeu? E a litigância de má-fé é algo que tem muitas vertentes, como eu te falei. Protelar processo, protelar com apresentação de recursos, enfim, tem muitos casos. E aí, inclusive, eu estou falando de recurso, a gente teve recentemente uma decisão do STJ que, vamos lá, a regra geral qual é? Os embargos interrompem o prazo da apelação. Uhum. Essa é a regra geral. Sim. Tá? Tanto no juizado como na vara civil. Enfim. Sim. E aí, a parte opôs embargos de declaração e o juiz não, isso no STJ, o juiz não conheceu os embargos. Porque não era o rol. Por quê? Quando você entra com embargos contradição, omissão, obscuridade, né? Enfim, é o Sim, rol sim. taxativo que tá ali. E o STJ, e aí o que aconteceu? O juiz não conheceu os embargos, e aí, consequentemente, não devolveu o prazo da apelação, e a parte perdeu. Essa teve uma decisão recente do STJ, por quê? Porque não preencheu os requisitos de admissibilidade. E aí, manejar muito recurso na intenção, eu vou fazer um embargo aqui rapidinho, porque eu não estou com tempo de fazer a apelação, meu cliente não tem dinheiro, por exemplo, para pagar as custas de uma apelação, eu vou pôr os embarguinhos aqui, vou falar qualquer coisa, o processo vai ficar lá, né? O juiz, né, não vai dar provimento aos embargos, e aí vai devolver o prazo da apelação. Mais recentemente, no STJ, se você não, ou seja, qual é a dica? Se você não mais preencher os requisitos de admissibilidade, né, tempestividade, preparo, enfim, se você não mais, desculpa, os embargos, preparo não, se você não mais preencher os requisitos dos embargos, o STJ julgou recentemente não devolvendo o prazo da apelação. Então, cuidado com o manejamento de recursos. Isso aí foi falado pelo Alexandre Flecha. E eu acompanhei isso, ele falou isso, ele deu essa notícia. Então, se no juizado a gente ficar, não digo nem recurso, mas petições necessárias, protelando o processo, você pode pedir a condenação em litigância de má-fé, porque isso atrapalha o quê? A marcha processual. Sem dúvida. Entendeu? Porque um dos princípios. Isso, né? Exato. No artigo 2º da Lei 9.099, nós temos os princípios do juizado. Entendeu? E um dos princípios do juizado, que rege os juizados, é a celeridade. Então, né, que você tem que ter um processo julgado razoável. Então, se você fica manejando muita petição, você pode ensejar litigância de má-fé no juizado. Então, muito cuidado. Nós temos fatos geradores nos JECs que ensejam, sim, a condenação às custas. Não é só a questão do recurso nominado. E atenção, gente, porque essas custas estão caras, estão bem caras. Né? A gente, no mínimo, no juizado especial, quando você tem que pagar custo, o mínimo que você vai pagar é R$ 1.500, tá? Esse aí é o básico da greve, tanto do recurso nominado, e aí se você for pegar uma greve de condenação final, ainda vai ser mais do que isso, né? Se for um desses casos de condenação em litigância de má-fé ou de ausência, né, na audiência do autor. Então, é importante demais que você conheça, que você saiba todas as regras. E, doutor Carlos, nosso tempo está acabando, está no finalzinho. Agora que ficou bom, pô. Eu quero aproveitar só para fazer um convite. Porque nos dias 10, 12 e 14 de junho, eu vou estar fazendo um evento online e gratuito, que é a imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, em que a gente vai estar falando de assuntos importantíssimos para a advocacia, tá? Eu vou estar te mostrando lá o grande impacto que o conhecimento de custas tem no seu dia a dia, na sua atuação. Então, não perca essa oportunidade, vocês estão ouvindo a gente, porque é gratuito, não paga nada. Para se inscrever, tem um link lá na minha bio, você entra lá, só bota seu e-mail
e aí tá inscrito, tá? Então, não perde essa chance. São 3 aulas que estão, assim, coloquei todo o meu amor, todo o meu carinho ali. Essas aulas vão estar demais. Inclusive, estou te esperando, tá, doutor Carlos? Você é Estarei meu lá, convidado de honra. Daphne. Então, tá? Maravilha, com toda certeza. Estarei lá. Bem, mas Eu quero te considerações. agradecer demais, tá? Por estar aqui comigo hoje, por ter vindo aqui compartilhar um pouco de todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. E espero que a gente possa ter outras oportunidades, tanto por aqui, quanto também, né, na OAB, em outras situações. E obrigada mesmo, de coração, por ter aceitado meu convite. Daphne, eu que agradeço esse seu convite, muito obrigado. Eu não pude participar, né, há 2 semanas atrás, por motivo de saúde, mas eu coloquei na agenda, falei, nada vai me. Dessa vez vai. E aí a gente está aqui, É isso fizemos uma aula muito legal, com né, descontração principalmente, com informalidade, que é um aí, dos com princípios certeza. que rege É os isso aí, juizados, né? claro. Mas, assim, brincadeira da parte, realmente as custas são. O jogador tem que conhecer as custas porque ganha muito tempo. Conhecendo as custas, você consegue evitar prejuízos, você consegue ter o acesso completo à justiça. A gente, assim, nos juizados, a gente não pode ter essa. Recentemente ouvi uma coisa que eu não gostei. Justiça, justiça gratuita, recurso caro. Eu falei, gente, não é isso que a gente quer. Acho que as custas realmente estão muito altas. A gente precisa pensar também com muito carinho, né, na Claro. redução do valor das custas. Inclusive, eu faço aqui um apelo para a advocacia para reclamar disso. O Uhum. valor das custas está muito alto e a gente precisa combater isso. Mas Claro. a gente precisa da advocacia em peso. Aqui no Rio, nós somos mais de 150 mil Uhum. advogados inscritos na OAB ativa. Então, pessoal, não deixem de reivindicar as melhorias, não deixem de reivindicar o que é melhor para a cidadania, o acesso à justiça, principalmente, que isso é algo que está na Constituição Federal. Então, Daphne, eu não vou me alongar mais muito aqui, não, porque daqui a pouco eu vou começar a falar outra coisa, mas vai embora para outro Não, tema já. porque senão daqui a pouco a gente vai cair. Ah, tá, então vamos lá, vamos lá. Eu não quero ser caído, não. Ó, muito obrigado a todos. O meu Instagram está à disposição de quem quiser para a gente conversar, bater papo. Me manda aí decisões dos juizados teratológicas, para a gente conversar, para a gente pensar em mecanismos para melhorar esse sistema. Não deixem de acreditar nos juizados especiais. E essa migração das varas cíveis vai causar um colapso. A gente vê processos que estão tramitando muito devagar É. as varas cíveis. Então Uhum. vamos voltar a aprender a usar da melhor forma os juizados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Meu Instagram é cguedesrjadv. Quem quiser, estou à total disposição. E Daphne, um grande beijo para você. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que te agradeço. Gente, muito obrigada a todos. Ó, gente, no feriadão, todo mundo aqui com a gente. Obrigada, obrigada, tá, doutor Carlos? Só agradecer mesmo. Beijo, boa noite. Valeu, Tchau, boa noite. tchau.